Olá, peoples! Olá, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje tem um tema, assim, fantástico que pode mudar muito a sua vida. Por isso, presta muita atenção e fica até o final, tá? Curte, se inscreve e compartilha para não perder nadinha. E o tema é: isso te limita, te para. Mas, Kel, isso o quê? É algo que eu tenho aprendido e tenho aplicado e tem me mudado muito, que é o seguinte: existe um conceito que é chamado de crença limitante. Crença limitante. O que é isso? É uma forma de pensar, uma forma de enxergar as coisas, um pensamento que você tem que te limita em determinado ponto. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. E o pessoal que mora fora do Rio costuma achar que o Rio é violentíssimo, que não dá pra ir no Rio de Janeiro, que eu vou passar por arrastão, eu vou ser assaltada, eu vou levar uma bala perdida, é bandido por todo quanto é lado, não sei o quê. E as pessoas têm medo de ir no Rio. Eu fico, vem cá, vamos lá, vamos conhecer. A pessoa, Deus me livre no Rio de Janeiro. E isso é uma crença limitante. A pessoa acha que é tão violento que não tem como ir para aquele lugar. E, gente, eu tô há mais de 10 anos no Rio de Janeiro. Nunca fui assaltada, nunca levei bala perdida, nunca parei no meio de um arrastão, de um tiroteio, nada do tipo. Nunca vi um assalto perto de mim, graças a Deus, sabe? Não é assim que a banda toca. Acontece sim, mas depende do local, do horário, depende de muitos fatores. Mas enfim, é você enxergar que ir no Rio de Janeiro não dá pra ir porque é muito violento, porque vai acontecer alguma coisa ruim, é uma crença limitante que o quê? Te limita de ir pro Rio de Janeiro. E existe crença limitante de tudo quanto é coisa. Por exemplo, eu não vou falar em público porque eu vou errar, porque eu vou gaguejar, porque eu vou pagar mico. Isso é uma crença limitante. Você pensa tanto que vai ser assim que você não age, não faz uma coisa que você até no fundo gostaria de fazer. Você gosta de ensinar, você gosta de mostrar para os outros que você aprendeu. Você tem amor em ensinar coisa para as pessoas, mas você não faz por causa dessa crença limitante. Entende? Tem pessoas que têm medo de andar de avião. Não vou andar de avião, não. De jeito nenhum, tenho medo de altura. Aí a pessoa perde de conhecer lugares incríveis, incríveis, que ela morre de vontade de ir por causa dessa crença. No relacionamento, tem pessoa que acha nunca vou ser feliz. Isso é uma crença limitante. Gente, isso tem tanto. Em todas as áreas da nossa vida, existem crenças assim. E, por exemplo, até na questão espiritual. Eu comprei a Bíblia Note. Eu até mostrei ela aqui pra vocês. Vou colocar aqui em cima depois do vídeo pra vocês verem. Ela é maravilhosa. Ela tem um espacinho pra você anotar ou fazer desenhos. E eu tava amando isso. Só que eu comecei a querer só ler a Bíblia quando eu conseguisse ler nessa e ficasse anotando as coisas. Só que às vezes, na correria do dia a dia e no cansaço, eu não tinha tempo assim pra realmente ler com calma e anotar. Aí o que acontecia? Como eu não ia ler da forma que eu estipulei, eu acabava não lendo a Bíblia. Porque, não vai dar tempo de anotar hoje, não vai dar tempo de ler com calma, eu tô com pouco tempo. Acabava que eu não lia a Bíblia por causa dessa crença limitante que eu inventei, né? Sabe? Totalmente coisa da minha cabeça. Aí eu fui vendo que por muitas vezes eu acabava não lendo e foi, Raquel, chega. Não dá. Não dá. Você vai deixar de se alimentar espiritualmente só porque não é do jeito que você gostaria que fosse? O importante é ler. Lê em outra Bíblia então, lê um capítulo por dia, nem que seja um versículo, tá? Mas você tem que fazer alguma coisa, porque você precisa ler a Bíblia. Comecei a questionar essa crença limitante que eu tinha, a trabalhar ela para conseguir vencer esse tipo de pensamento. Para você sair do lugar que você tá agora, que você tá parada, estagnada, ou deixando de viver muita coisa incrível, boa que Deus tem para você vai ter que enfrentar essa crença limitante, tá? Por exemplo, uma vez eu quase me afoguei em Porto de Galinhas, porque eu fiquei muito tempo nadando assim, sabe, meio que sobre a água assim, olhando os peixinhos, e quando eu fui ficar de pé não tinha chão. Aí eu quase me afoguei lá, minha filha. Então eu sou num lugar chique, né? E aí depois disso eu fiquei com muito medo de ficar entrando na água, né? Mas eu comecei a enfrentar isso. Aí teve uma vez que eu moro no Rio de Janeiro e tem a região dos lagos, né? E tem um passeio de barco lá, que vai pra um monte de lugar com peixinhos também. O que eu fiz? Eu coloquei o macarrão, né? Coloquei uma boia e fui. E aí quando eu coloquei a cabeça era fundo pra caramba, mas eu tava com a boia. E nisso eu fui enfrentando, e agora, tipo, em lugar fundo, se eu tiver com uma boiazinha, eu tô tranquila. Em lugar raso, eu vou pegando segurança aos poucos. Eu tive que ir enfrentando. E quantos lugares lindos que eu já não fui, que tinha peixinhos, que era fundo, mas que eu me acabei, que eu fiquei, tipo assim, foi a última a subir no barco.
porque eu fiquei olhando aquela paisagem linda, aqueles peixes, aqueles corais, aqueles recifes, porque eu enfrentei a crença que eu tinha de que eu não ia conseguir ficar em lugares fundos, né? Então a gente precisa enfrentar. Eu, na adolescência, eu era muito tímida, mas a minha vontade de fazer a obra, meu amor pela obra, pelas pessoas, foi maior que minha timidez. E eu enfrentei, mesmo com vergonha, eu enfrentei e eu fui me aprimorando, tá? Até o ponto de estar falando assim com vocês, com facilidade, com jeito. Isso foi aprimorando, gente. Eu não era assim, eu era muito tímida. Então você precisa parar e pensar, depois desse vídeo, se quiser pegar um papelzinho e anotar, quais são as crenças limitantes que você tem. Às vezes em relação à sua autoestima, eu nunca vou ser feliz, ser gorda é isso, ser baixinha é isso, por causa disso nunca vou conseguir aquilo. Que crença limitante você tem na sua autoestima, com a sua família? Minha mãe pensa isso, minha mãe falou que eu vou ser assim, então eu vou ser assim. Muitas vezes os pais colocam crenças limitantes na gente. Eu tava até falando com o Rodrigo hoje, a minha mãe, não fosse simples, por exemplo, a minha mãe falou que não gostava muito de unha vermelha, nem de argola, falou pra mim. E eu amo muito minha mãe. Então por muito tempo eu não usava esmalte vermelho, até hoje eu não tenho costume. Só às vezes assim que eu uso, às vezes é meio puxado por rosa, não tenho costume de usar esmalte vermelho. E argola eu comecei a usar assim, eu usava pequenininha. Comecei a usar um pouco maior agora e ela não é lisinha, ela tem uns detalhezinhos, é uma argola, só que meio diferentinha. Por causa disso, só pra você ver como que fica na gente. E quantas crenças limitantes sem querer os nossos pais colocaram na gente, a igreja colocou na gente, porque às vezes tem a doutrina da igreja, né, que certas igrejas veem as coisas de certa forma, que não é exatamente o que está escrito na Bíblia, mas uma cultura da igreja, né? Mas aquilo entra tanto em você que você vê como que, tipo, isso é o certo, não é isso que Deus quer de mim. Às vezes é simplesmente a cultura da igreja, sabe? Então tem isso na escola, nos ambientes que você vive, existe uma cultura, às vezes existem crenças que as pessoas executam e passa para você, e muitas vezes você deixa de fazer tantas coisas, ou você sofre tanto por algo que não precisava, porque não, só posso sair de casa assim, se eu estiver bem arrumada, se eu estiver toda maquiada, né? É uma crença limitante. Olha quantas crenças a gente tem, a gente nem percebe. Então eu quero que você, a partir de hoje, perceba, preste atenção nos seus comportamentos e pensamentos e comece a enfrentar aos pouquinhos, porque só assim você vai virar e ser muito mais livre, liberta desse tipo de coisa e atingindo o seu potencial, vivendo coisas que você merece viver, que Deus quer que você viva e que, caramba, são coisas tão incríveis que você simplesmente está perdendo, mas você pode mudar isso, tá bom? Depende só de você. E é esse nosso vídeo de hoje. Se você viu até aqui, escreva, está só na minha cabeça, tá bom? É isso aí, gente. Curte, se inscreve, compartilha. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau, tchau.